bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário você está vendo isso, mas eu sou o professor Frederico Neto, tá bom? E vim aqui, a gente vai conversar um pouco sobre a Primeira República, que é um dos pontos chaves para a gente entender essa questão do século XX, de como a sociedade brasileira, né, acaba sendo pensada. Acontece muita coisa nesse período e é importante a gente saber. Como eu tenho pouco tempo, então a primeira dica que eu dou para você, não somente em relação a esse assunto, mas em relação a todo o conteúdo de história no Enem, é que a gente se concentre na questão das causas, certo? E consequências, ou em outras palavras, entender as mudanças e rupturas. Quando você pega um assunto, você tem que perguntar: por que eu vou estudar esse assunto? Qual a consequência que a gente tem na atualidade, né? Então, quando a gente pensa essa questão do advento da Primeira República, a gente precisa entender o que é que existia antes, certo? Como é que ela vai ter fim. Então, quando a gente fala da Primeira República, na história do Brasil, sucede a questão do segundo reinado. Então, é um momento novo, é um momento histórico na nossa história. Ou seja, nós cortamos, né, em parte o cordão umbilical, né? Em parte não, a gente de fato extingue essa questão de ter um rei, né, de ter um imperador que de certa forma nos governa. Então a gente precisa entender por que a gente acabou com isso. Então vamos lá, existe cerca de três causas, tá bom? Vamos concentrar essas três causas. A primeira é a questão militar. Existia um grande descontentamento, tá bom, em relação ao que os militares, quando a gente pensa nesse período, relacionado a uma guerra chamada Guerra do Paraguai. E aí eles acabaram sendo influenciados pelos ideais positivistas e após a Guerra do Paraguai eles decidem participar ativamente da política, que era algo que não era assim tão comum naquela época, né? Então vão ser criados clubes militares, certo? Esses clubes militares fazem com que, de certa forma, eles comecem a se engajar politicamente, né, e a questionar muitas decisões que eram feitas, né, por Dom Pedro II, né? Só para deixar claro. Uma segunda questão estava relacionada à questão da igreja, né? Dom Pedro II ele tinha certo controle, né? Ele tinha até o poder de veto, certo? Em relação as ordens do Papa, por exemplo. O Brasil era considerado católico, né? Então alguns historiadores falam, né, que os católicos, de acordo com as decisões que vinham, né, lá do Vaticano, exigiam certas reivindicações que Dom Pedro, né, simplesmente não abordava. E para muitos acreditam que esse de fato foi o estopim, que foi a questão escravista, né? Então nós sabemos, já existia uma pressão para que o Brasil acabasse com a escravidão, uma pressão inglesa relacionada à questão do mercado, mas não sempre existiram leis, né, que de certa forma eram leis que não tinham tanta efetividade, mas eram criadas. Porém, em 1888, né, como vocês sabem bem, a princesa Isabel, né, foi lá e assinou. Nós sabemos toda a problemática que existe por trás disso daí, né? Que esse 13 de maio de 1888, apesar dessa assinatura, a gente não pode, em hipótese alguma, né, achar que a princesa Isabel, né, acabou com a escravidão, que não houve resistência, que não houve articulação. Mas isso fica para uma próxima aula, tá bom? Então isso geralmente é trazido nos livros e é amplamente discutido, né? O que importa é que a elite cafeicultora tinha uma grande dificuldade, certo? Nessa questão, porque precisavam, né, ser indenizados.
e foi algo, né, que não aconteceu. É importante você pesquisar aí no Google, anota isso pelo amor de Deus. Tem um artigo de um cara chamado Felipe de Alencar. Ele fala que essa questão da abolição está relacionada também à questão da reforma agrária. É importante você pesquisar sobre isso, vale muito a pena esse artigo. Voltando. Então, juntando todas essas questões, né, militar, religiosa, essa questão escravista, que é uma questão econômica também, no dia 15, né, de novembro, como a gente sabe, aconteceu, né, que Deodoro da Fonseca acaba dando início à Primeira República, né? E geralmente essa Primeira República a gente entende, né, com ela dividida em duas partes. Primeira parte é relacionada, né, a essa República da Espada, que a gente vai ver um pouco aqui. E a segunda seria a República Oligárquica. Um ponto importante antes da gente falar. Quando a gente fala Primeira República ou a gente fala República Velha, são a mesma coisa, mas vou explicar por que desse termo. Esse termo República Velha acaba surgindo durante o período Vargas. Por quê? Getúlio Vargas, como eu tenho dito para vocês, acaba criando um Estado novo, ou seja, aquilo, né, que acaba sendo inovador, né, aquilo que traz toda a influência, né, que vem de fora, e essa questão que existia antes de Vargas, né, que é o que nós estamos falando aqui agora, acaba sendo considerado como velho. Então, para quem é de Recife, vai lembrar, por exemplo, a questão do projeto Novo Recife, que era o projeto de colocar, né, algumas torres ali, né, próximo ao cais, né, o Cais José Estelita. Então, é anunciado como novo, mas nós sabemos, né, que existe toda uma problemática ali, né? Então, só existe o discurso, né, mas toda a metodologia, né, é bem atrasada. Então, né, a gente tem essa fase que é considerada essa questão do governo provisório. Ela é caracterizada dessa forma, né? Fortalecimento dos militares e cafeicultores, porque era o principal produto, né, da época. E o Brasil ele sempre foi visto com essa questão exportadora. Então, para quem gosta de sociologia, preste atenção na interdisciplinaridade. Um cara que fala muito sobre isso é Caio Prado Júnior, e ele fala dessa questão dos grandes ciclos econômicos, né, que envolveram o Brasil. E a gente vai lembrar do pau-brasil, vai lembrar do açúcar, vai lembrar do ouro, vai lembrar do café, vai lembrar da borracha, certo? Então a gente tem essa expulsão, eita, o slide voltou. A gente vai lembrar dessa expulsão, certo, da família real. E dentro disso, né, nós temos o fim da subordinação da igreja ao Estado, né? Uma das questões que acabam surgindo aí nesse período. Nós vamos ter essa questão da liberdade religiosa, né, a adoção do registro civil. Então, tudo isso, né, é produto da Primeira República, né? A gente tem a Constituição também. Eu vou pular algumas coisas porque isso daí vocês podem procurar melhor, certo? E aqui eu vou focar mais nessa questão da transição e que a gente, né, possa conversar mais sobre isso, até porque o tempo ele é muito escasso. Então, vamos lá. Então, nós vamos ter a política de encilhamento, gente. Essa política de encilhamento vai acabar criando uma crise muito grande. Entendo. O Brasil está saindo de uma questão que está relacionada à questão da... É um país que não tem esse mercado consumidor assim tão grande, e ele é extremamente escravista, e agora ele está no período de transição entre a questão agrária para a industrialização. Então essa questão do encilhamento, que é essa questão da moeda, vocês vão ver melhor, acaba gerando uma crise assim sem precedentes, sabe? Isso acaba gerando fraude, né, dentre outras coisas, tá bom? Então nós vamos ter a Constituição
é de 1891, né? Como vocês podem ver, voto direto e aberto. Que isso vai culminar, gente, no que nós vamos chamar, né, de voto de cabresto, né? Coronelismo, dentre outras coisas. Lembrando, né? Só não pode votar. Então essa república da espada, né? É caracterizada pelo fechamento, né, do Congresso, o estado de sítio, até que nós chegamos na República Oligarca e nós temos, né, esses presidentes. Né? Lembrando que esse período ele também vai estar marcado por uma questão chamada política do café com leite, que é uma política marcada entre São Paulo e Minas Gerais, onde eles acabam, de certa forma, que dividindo o poder. Então, quando é o presidente de São Paulo, né, esse presidente de São Paulo acaba apoiando o pessoal de Minas Gerais para ir se tornar presidente, por exemplo. Quando é o de Minas Gerais, eles apoiam o de São Paulo, assim sucessivamente, até que esse também é um dos motivos, né, do fim da Primeira República e vai dar origem ao golpe de Vargas. Quando nós temos a crise de 29, né, essa política de café com leite acaba caindo, né, por água abaixo. Nós temos alguns movimentos ainda nesse período, né, mas falando aqui rapidamente, nós temos essa questão do coronelismo, certo? Que está muito atrelada à política dos governadores, né? O governo federal acabava apoiando a maior oligarquia do estado e em seguida, né, o que o governo federal iria propor, né, precisaria do apoio desses deputados, né? Então, nisso consistia essa política dos governadores. O voto de cabresto, gente, está relacionado a essa questão de você coagir, né? Então, imagine que alguém vai votar, o voto é aberto, tá bom? Então, será coagido a votar no candidato do coronel X. Porque se você não votasse, né, você poderia ter uma forte represália. Então isso era bastante comum nesse período, certo, da Primeira República. Tudo certinho, né? Espero que sim. Caso vocês tenham dúvida, tem meu Instagram, tá bom? @fredneto10 e tem o meu e-mail, que é professor.fredericoneto@gmail.com. E caso vocês tenham dúvida, é só entrar em contato, tá bom? Que eu respondo todos vocês sem problema algum. Então, né, a gente tem algumas transformações, certo? Brasil sai de 17 milhões e meio para 30 milhões e 620 anos. Lembrar também dessa questão dos imigrantes, que já eram introduzidos aqui no Brasil desde o final do segundo reinado, né? E eles acabam vindo para cá com o objetivo de embranquecer a população. E nós sabemos que isso era uma teoria bastante forte na época, né? Mas hoje nós sabemos que isso não existe. É importante você pensar que nós temos consequências hoje disso, é que o Brasil preferiu pagar a passagem das terras para os imigrantes, ou seja, os refugiados, que essas pessoas que vêm para cá, o Brasil, os alemães, italianos, não é o pessoal da elite não, são o pessoal que tem o aquário, é o pessoal, gente, que está fugindo da guerra. Nesse período está acontecendo as guerras de unificação. Então a Itália está se unificando, a Alemanha está se unificando, então as pessoas estão fugindo. Então o governo brasileiro foi lá, pagou o navio, deu terra e o que foi que fez com os escravos, né, que acabaram sendo libertos? Fizeram nada, né? Não criou nenhuma política pública para inserção desse pessoal, né, que acabou de ser liberto. Então isso vai acabar, né, gerando uma série de problemas que nós temos até hoje, certo? Então nós temos aqui essa questão dos imigrantes, como eu tinha dito, né, já existia um pouco antes, tá bom? A indústria, né, ela acabava sendo de certa forma estimulada. E aí eu tenho pouquíssimo tempo com vocês. Então, ó, tem essa questão da industrialização, né, crescimento demográfico,
tudo isso vai acontecer. Curtir isso é uma coisa muito importante, que inclusive a Luiz de Azevedo, sabe o nome, né? Ele acaba falando disso no livro, que também se chama Curtiço, né? É um livro interessantíssimo, que, se eu não me engano, é Influência do Naturalismo, e mostra a história, né, de João Romão, né, de Bertoleza, de Rita Baiana, tá bom? Vale muito a pena você ler esse livro, né? Ele conta a história do crescimento do Rio de Janeiro, desses cortiços, né? E mostra toda a sociabilidade, né? É muito interessante, vale muito a pena você ler esse livro, tá bom? Então nós temos algumas contestações, certo, sobre esse período, né? Nós temos alguns movimentos, né, que são rurais e urbanos, o cangaço, canudos, contestados, vacina, chibata, tenentismo. A Semana de Arte Moderna, gente, é uma semana importantíssima, inclusive para a sociologia. Essa Semana de Arte Moderna, que acontece em 1922, era importante porque o Brasil, anota aí, corta o cordão umbilical que tem com a Europa. É quando o Brasil de fato vai se interpretar. A pergunta seria: o que torna o Brasil Brasil? Então aí nós vamos ter uma série de outros autores, né, que vão escrever interpretando, né, o que seria o Brasil. Então nós temos Calpérez Júnior, Nancy Ribeiro, Gilberto Freire, Sérgio Buarque, certo? E tantos outros. Então nós temos aqui Canudos, tá bom? Vocês dão uma pausada e anota aí. Local, ano, consequência, beleza? Então são várias revoltas que acabam acontecendo. Esse tenentismo, gente, ele é importante porque ele vai estar relacionado ao fim dessa primeira república, né? Que, como eu tinha adiantado para vocês, está relacionado a essa questão da crise de 1929, né? Que é uma crise também dessa questão do café, certo? Então vamos fazer uma questão para a gente ficar um pouco mais tranquilo, né? Vamos lá. Questão da FUVEST. Período de 1900 a 1930, identificado no processo histórico brasileiro como República Velha, ou seja, o termo que eu tenho dito, né, para vocês anteriormente. Teve por traço marcante, vamos lá, fortalecimento da burguesia mercantil que se utilizou do Estado como instrumento coordenador do desenvolvimento, não. A gente tem o surgimento da burguesia, mas ele não é, vamos dizer assim, que suficiente, né, para a gente dizer que cresceu a esse ponto, né? Não é assim que a banda toca. Apesar de ter esse investimento nessa questão industrial, o Brasil ainda é um país agrário, certo? Então, não esquecer disso. Beleza? Vamos lá. Abertura ao capital estrangeiro, principal alavanca do rápido desenvolvimento da região amazônica. Bem, isso daí, né, não caracteriza, né, esse período. Uma questão fundamental, gente. Sempre que vai pegar uma questão, você tem que pedir, tem que olhar, analisar o que o enunciado pede. Porque muitas vezes, vamos supor que ela coloca aqui, Cabral chegou no Brasil em 1500. Essa informação está correta. Beleza, massa, mas não é certo que a questão pede. Então você tem que entender, beleza, o que a questão pede. Então tem só alguns segundinhos. A resposta dessa questão é a letra E, tá bom? Depois vocês analisam ela aí melhor, com mais calma, caso tenham dúvida, podem entrar em contato comigo, porque existiu, né, de fato, o predomínio dessas oligarquias, que é um dos termos também que se caracteriza esse período, chamado de República Oligárquica, e que se procuravam, né, assegurar a supremacia do setor agrário exportador. Para justificar essa questão, existe o Convênio de Taubaté, que era um convênio de valorização do café, de acordo também com o Estado brasileiro, né? Então, outra dica melhor para vocês pesquisarem isso daí. Tranquilo, gente? Beleza?
Caso tenha alguma dúvida, pode falar comigo, certo? Então é isso e até a próxima. Tamo junto. Beleza? Estudem, acreditem nos seus sonhos. Tá difícil para todo mundo, eu sei, mas vamos buscar e acreditar, tá bom? Tamo junto. É nóis.